Denise Schossler. A gente então está aqui para mais um programa, né, Rosa dos Ventos, hoje no formato entrevista, né, de volta ao formato entrevista. É o 5º episódio hoje. Hoje nós vamos nos voltar para um tema mais relacionado com a educação, né? Vamos ver a questão da comunicação e da linguagem relacionada com a educação, escolas, filhos, pais, né? Para todos os professores e pais, né, se faz exigida, né, uma boa comunicação e linguagem. Para todas as crianças, ela vai ser necessária para desenvolver as habilidades e competências delas. Para o Piaget, né, a inteligência é o equilíbrio. Quando há uma necessidade, o sujeito está em desequilíbrio. Quando ele a satisfaz, ele entra em equilíbrio. A inteligência de crianças e jovens seria forjada, então, através de necessidades. Aí entrariam pais e professores que devem conduzir a criança a ter necessidades daquilo que ela precisa aprender. Em termos pedagógicos, conduzimos elas a buscarem suas próprias soluções. O Piaget fala bastante sobre a importância do sentimento no aprendizado, por termos sistemas hereditários que nos individualizam como seres humanos. Ou seja, né, a forma que a gente olha para esse jovem, para essa criança, precisa ser individualizada e com muita empatia. A forma como a gente fala e como ela, com ela vai conduzir todo esse processo. Goethe, que era um mestre da linguagem, dizia que sentimento é tudo, nome é apenas fumaça. Ele achava que a gente falava em demasia e que muitas vezes era uma fala muito fútil e vaga. Para Talleyrand, que eu não sei direito se é assim que se fala, famoso diplomata francês, a fala foi dada para o homem para disfarçar os seus pensamentos. Para o filósofo existencialista Kierkegaard, o objetivo da linguagem é fortalecer a falta de ação. A palavra, então, forjar a ação. Sobre isso, John Locke disse há 300 anos. Formas de linguagem vaga e linguagem abusiva foram por tanto tempo consideradas mistérios da ciência. Palavras duras ou mal empregadas foram tomadas por estudos profundos ou autoespeculação. Não será fácil persuadir os que falam e os que ouvem que eles não serão diferentes, né, em seus disfarces da ignorância e empecilho ao conhecimento verdadeiro. Isso expressa, então, a ambivalência, né, que existe em todos os discursos sobre a linguagem. Ela nos torna humanos, mas algumas vezes pode nos tornar humano demais. Então, dessa forma, o tema hoje, né, para o debate e para a entrevista, é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma maneira de usar a linguagem onde se promove a empatia e o desejo de cooperação mútua. Para esse tema hoje, a entrevistada vai ser a minha irmã, tudo em família, Melissa Schossler. Ela é bacharel em letras pela URGS, é professora, tradutora, mediadora, mãe e artista. Tem ampla vivência no exterior, conhecendo diversas culturas e povos. Desde 2016, dedica-se ao estudo, pesquisa e prática da comunicação não violenta. Através de cursos, workshops e vivências, tem se dedicado a divulgar a cultura da paz. As entrevistadoras serão, então, a Bruna Werneck, que é designer institucional da Fundação CCERJ, é isso, Bruna? E mestre em ciência política pela Federal Fluminense. A gente tem aqui também a Diana Tabarelli, que é professora de arte na educação de jovens e adultos na rede pública estadual e é pós-graduanda em neuroeducação. E a Elza Mendonça, Elza Mariana, mais conhecida, que é professora de ensino básico e mestre em história. Então, sejam todas bem-vindas, estou muito feliz com todas aqui. Vai ser com certeza vai ser muito instrutiva essa conversa e vai ser muito colaborativa para todo mundo que é da área da educação e para os pais, né, em geral. Acho que vai ser muito, muito interessante mesmo esse bate-papo. Eu vou começar então, né? Hoje a gente vai fazer de trás para frente. Vamos começar com a Elza Mendonça. Elza, quais seriam os seus questionamentos, as suas colocações a respeito do assunto? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vinícius, obrigada, Melissa e as meninas, né? Porque a gente só temos mulheres aqui hoje, eu estava reparando, achei o máximo isso, nada contra os homens, mas nessa área da educação isso diz muito também, né? Das sensibilidades, dos caminhos que se constroem para a educação. Então,
essa questão de comunicação não violenta é uma questão que eu até tenho me interessado ultimamente, mas eu não tenho o estudo aprofundado dos parâmetros do que é uma comunicação não violenta. E eu percebo que a gente vive, a gente está num momento social bastante conflituoso, né? Como professor, eu percebo isso, porque a gente não perceber isso seria até uma falta de sensibilidade. E dentro do colégio que eu ensino em colégios privados, essa relação de tensionamentos, principalmente a partir do serviço que é ofertado, né, essa ideia do aluno como, e os pais dos alunos como clientes nossos, toda essa noção de educação meio bancária, nos traz uma outra linguagem, que é uma linguagem mais de, talvez não de aprofundamento do que realmente é significativo do ponto de vista educacional, mas de cumprimento de objetivos, de metas e principalmente de documentos, né, relacionados às provas do Enem, enfim, todo esse sistema educacional nosso que, independentemente de ser privado ou público, mas muito no privado, está voltado mais para essa questão do vestibular e do Enem. E aí a gente vem sentindo cada vez mais, é uma conversa que eu tenho tido até com outros colegas, uma fragilidade emocional muito grande desses alunos. Então, são alunos que academicamente são excelentes, só tiram notas boas. A gente estava numa passagem de turma recentemente e a colega me falou assim, os alunos são excelentes, porém, do nada choram, do nada eles ficam com medo até, isso reflete na postura deles com relação ao professor. E aí, a minha pergunta é muito nesse sentido da violência e da paz, né? E o que é a violência e a paz? Porque eu acredito que a violência também ela pode ter um certo sentido subjetivo. Então, o que eu queria perguntar eu rabisquei algumas coisas assim. Se essa comunicação não violenta, esse método, ele atinge todos os públicos, né? E independentemente da sua posição dentro de uma hierarquia, e aí dentro de um colégio, por exemplo, será que isso se dá da mesma maneira do professor para o aluno? É certo que deveria se dar num estilo ideal de comunicação, mas isso se dá da mesma forma, e aí com relação também, estendendo às famílias, né? E como é que a gente pensa, porque a gente fala de uma comunicação não violenta, então a gente, querendo ou não, está falando de perseguir uma certa paz nesse diálogo. Extrapolando o sentido, a gente está indo para uma ideia de paz no diálogo. E aí, na educação, retomando um pouco o que a Venice falou, existe essa ideia da individualidade, das liberdades, que volta para o centro da nossa discussão política hoje, né? Desse não aceitar o outro, dessa falta de alteridade. E aí tudo isso, ela colocou no início, que é o que a comunicação não violenta busca. Só que talvez, extrapolando esse sentido, e aí dentro de um sistema educacional ou dentro de outras hierarquias, a gente também pode, como eu disse, extrapolando, ir para um conceito de subordinação, talvez. Então, eu queria que você desmistificasse, assim, a que realmente a comunicação não violenta está servindo, quais os equívocos que estão dentro dessa ideia de não violência, de uma paz, ou do entendimento das pessoas a partir dos seus interesses, de que essa comunicação não violenta seria uma espécie de subordinação. A minha pergunta é mais nesse sentido. Perfeito. Obrigada por ter me convidado. Obrigada pela pergunta. Sim, essa é uma pergunta bem... Vocês me escutam bem? Sim. Tá. É uma pergunta bem comum, né? E eu acho que a gente tem essa tendência, né, de confundir o não violento ao passivo. Na verdade, se a gente for olhar só a definição de não violência, a gente vai entender que isso não é assim, não funciona assim. Na verdade, a não violência, uma vez perguntaram para Gandhi, né, o que era o contrário da não violência, né, nesse sentido. E ele disse que o contrário da não violência era o medo. Ou seja, o contrário da não violência não é a violência, é o medo. E por que ele disse isso, né? A gente agora pode pensar. Se o contrário da não violência é o medo,
É porque o medo faz o quê com o ser humano, né? O medo paralisa a vida, né? A gente não vai a lugar nenhum, a gente não faz nada. Então, o medo é o que vai realmente ser o oposto de não violência. E aí, quando a gente fala em comunicação não violenta, né, indo mais para a questão da linguagem mesmo, a gente pode pensar no seguinte: se a gente vai ser não violento, a gente vai ser aquela pessoa que vai chegar num conflito e vai ser a turma do deixa disso. Tipo assim, não, vamos parar de brigar, né? Vamos dar um abraço, pedir desculpa e cada um para o seu lado. Né? A gente faz muito isso com criança, né? Dá um abraço agora e pede desculpa e acabou. Só que isso não é não violência, né? O que que acontece? A não violência, na verdade, ela está no meio do caminho entre a gente usar um discurso agressivo, né? Ou seja, para de brigar agora, acabou. Isso seria uma fala agressiva, né? E a fala que está no outro extremo seria dar um abraço, pede desculpa e acabou, que é a turma do deixa disso. Então, assim, os extremos são a fala agressiva, a imposição, né? A autoridade, e o outro oposto, o deixa disso, vamos esquecer, deixa para lá, não tem problema, sabe? E a comunicação não violenta está exatamente no meio disso. Então, ela entra, na verdade, para ser uma coisa entre a fala agressiva, eu não vou falar agressivamente, mas, ao mesmo tempo, eu não vou permitir que as coisas fiquem como estão, sem esclarecer, sem tentar um jeito de fazer com que as pessoas entendam uma a outra, que elas escutem uma a outra e que elas tenham um mínimo de percepção do outro, né? Então, assim, a gente fala muito em comunicação não violenta da escuta ativa, né? E a escuta ativa é isso, porque quando a gente fala, muitas vezes, a gente está... pode reparar isso, né? Fiquem reparando nas conversas no dia a dia de vocês. É uma sequência de monólogos, né? Porque enquanto a outra pessoa fala, o que eu estou fazendo? Eu já estou pensando no que responder, eu já estou articulando alguma ideia para rebater aquilo que ela está me dizendo. Na verdade, eu não estou escutando a pessoa, porque eu tenho muita coisa acontecendo aqui dentro para deixar que o que ela esteja dizendo entre e faça alguma diferença para mim. A gente está o tempo inteiro com o julgamento ligado, com a reação ligada. A gente tem muito esse costume, né, na linguagem de reagir, de ser reativo o tempo todo. Então, se tu está me dizendo alguma coisa, eu já vou me defender, ou então eu vou te solucionar teu problema, ou então eu vou te dar uma sugestão. Então, assim, não estou escutando realmente, né? Para o Marshall, que foi a pessoa que... o Marshall Rosenberg, né, que foi a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, o que seria escutar realmente o outro, né? E isso, Elza, pode ser pensado em todos os... entre qualquer pessoa, né? Seja ela um diretor e um pai, seja ela uma professora e um aluno, isso serve para qualquer pessoa, né? Isso, na verdade, é um novo jeito de ouvir e de falar com o outro, né? Serve para todo mundo. Ninguém precisa ser especialista em comunicação não violenta, né? Tendo essa noção de que tem que escutar e como eu vou, ou, na verdade, não reagir, mas responder aquilo que a pessoa está me dizendo, já é quase tudo, né? Já não precisa muita coisa a partir daí. Então, assim, se eu estou falando e se tu está numa conversa e a pessoa está só reagindo, isso já não é... A gente não se sente ouvido, entende? Então, aí a gente entra com essa questão de escuta ativa e de não responder reativamente, né? Então, a ideia toda vai em torno disso. A gente vai escutar de verdade e tentar responder de acordo com aquilo que a gente escutou, para que a pessoa se sinta ouvida, porque muitas vezes a gente não se sente ouvido, né? Muitas vezes, quando a gente está dizendo, eu estou com uma dor de cabeça, a pessoa diz assim, eu tenho um analgésico aqui para ti. Eu me pergunto até que ponto isso é empatia, né? Para o Marshall, na verdade, essa escuta empática é quando
tu está presente na fala do outro. Ou seja, assim como eu estou agora raciocinando e falando para vocês, e eu tenho que estar aqui presente, não pensando no que eu tenho que fazer amanhã, é essa presença que a gente tem que ter quando a gente está escutando o outro. E a gente, infelizmente, não tem esse costume, né? A nossa mente já foi programada para fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a gente acaba não ouvindo ninguém, né? Às vezes é difícil até ouvir a gente mesmo, né? De tanta coisa que tem na cabeça. Então, é mais ou menos por aí, assim, a coisa da não reatividade, né? Que fica, não é isso, né? A gente reage, sim, né? Só que a gente não vai ser o agressivo, né? Aí a gente pode pensar também em outras coisas, né? Aí a gente tem que pensar em exemplos, né? Do tipo de coisa assim, se eu acho vou dar um exemplo assim bem caseiro do dia a dia, né? Só para ficar claro a questão de como eu vou usar o meio do caminho, né? Como vai ser o meio do caminho entre a agressividade e assim, o ignorar, né? Por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui é dos meninos deixar brinquedo, livro em cima do sofá jogado. Roupa, às vezes, né? Então, assim, uma fala agressiva, o que seria? Seria o tipo de coisa, tira isso daqui agora, isso aqui não é lugar, tira daqui agora. Isso seria minha fala agressiva. A parte do ignora, deixa para lá, eu provavelmente eu vou juntar, eu mesma, e vou guardar, não vou nem falar nada, deixa para lá. Né? Não aprenderam que tem que juntar, então eu vou lá e faço. Para não... essa turma do deixa disso é bem típica, né? Tipo assim, para eu não entrar em atrito, para eu não ficar criando briga, eu vou lá e faço. Logo que é para não me incomodar, né? Essa é uma coisa bem típica, assim, da turma do deixa disso, né? E o que a comunicação não violenta diz, então? Como é que eu vou falar? Né? Como é que eu vou usar o meio do caminho aí? Eu vou olhar para o que está ali e eu vou enxergar isso como um fato, como se eu tirasse uma foto do que eu estou vendo. Ou seja, eu vou dizer, quando eu vejo essas roupas aqui, quando eu vejo esses livros aqui, e aí logo depois disso, de eu descrever o que eu estou vendo, vejam bem que eu não estou dizendo assim, vocês são porco, vocês não tiram as coisas daqui, vocês não me ajudam. Eu não estou acusando ninguém, eu estou dizendo, quando eu vejo esses livros aqui em cima, aí eu vou entrar com sentimento, que é o que a gente estava, que o Jung fala, né? A coisa bem importante também daquilo que eu estou sentindo. E aí eu vou entrar com o sentimento, eu vou dizer, olha, quando eu vejo esses livros aqui, eu me sinto irritada. E aí, logo depois que eu descrever o meu sentimento, eu vou para falar da minha necessidade que não está sendo atendida nessa situação. Ou seja, quando eu vejo os livros jogados ali, eu me sinto irritada porque eu preciso de organização, eu preciso de um espaço para sentar no sofá e eu não tenho quando o livro está aqui. E aí, logo depois, eu vou entrar com um pedido. Veja bem, o pedido não é uma exigência. E ele não pode soar como uma exigência, né? Então, eu vou dizer algo do tipo, será que vocês poderiam levar esses livros lá para o quarto? Será que dá para levar para lá? Entende? Então, assim, toda essa volta que eu dei, na verdade, parece muita coisa, mas a gente, aos poucos, vai se acostumando, sabe? Não é uma coisa tão difícil assim. A gente se acostumar a deixar a nossa fala organizada assim, é uma maneira de fazer com que o outro escute, porque ele provavelmente, quando ele escuta o teu sentimento e quando ele escuta a tua necessidade, ele acaba lembrando das necessidades dele e dos sentimentos dele. Né? Não tem como tu não criar empatia quando tu ouve a outra pessoa falando assim. Porque quando a gente se mostra vulnerável, o outro tende a desmoronar também aquela casca mais dura, né? Então, a chance deles me obedecerem, né? A chance de que eles façam o que eu estou pedindo, ela aumenta bastante. Vou dizer que não é sempre, tá? Não é 100% das vezes que funciona. Mas, assim, a tendência é de que eles me escutem. Vejam como eu comecei a minha fala, né? Falando da escuta. A tendência de quando eu falo assim é de que eles me escutem. Pode ser que eles não façam na hora o que eu estou pedindo,
mas o livro vai sair dali e eu não vou nem ver o que eles fizeram. Então, assim, é bem interessante pensar que quando a gente usa a comunicação não violenta, a gente está conectando com alguma coisa que vai além lá no outro. Não é só mais, a mãe está berrando aí. Porque eles escutam a gente assim, né? Quando a gente começa a xingar e quando o professor também começa a falar, eles tá lá falando qualquer coisa, não estão nem escutando, né? E quando a gente tem essa abordagem, a tendência é ser ouvido. Pode ser que a gente não consiga aquilo que a gente quer, mas a gente vai ser ouvido, pelo menos, né? Então, assim, um resumo, mais ou menos, é isso. Eu espero que eu tenha respondido. Falei pra caramba, mas espero que eu tenha respondido. Sim, só complementando, né, ou trazendo, essa comunicação não violenta, ela não significa necessariamente que a gente vai entrar em concordância em tudo, mas que a gente vai até determinado ponto conseguir esse diálogo com o outro. Eu falo ampliando essa ideia, assim, por exemplo, a questão política, né? Você vai dialogar com uma pessoa a respeito de política. E teria como as pessoas conversarem e tirarem coisas dali e não saírem, por exemplo, com a ideia de eu conquistei o outro a partir da minha fala, mas alguma coisa que o outro falou eu achei interessante, vou levar para mim, e talvez o que o outro falou em determinado ponto eu também possa levar para mim, porque eu acho que essa questão da política talvez seja o extremo do embate dessa linguagem, né? Porque resume um pouco todos os conflitos, não só individuais, mas também coletivos. Quando você vê um político, por exemplo, um debate com o outro, é muito comum que isso aconteça. E aí não significa necessariamente que a gente, por adotar uma comunicação não violenta, a gente entre em concordância com o outro, do ponto de vista do outro. É apenas validar aquele ponto de vista e entender de onde é que ele surge, talvez, né? Uhum. Sim, na verdade, quando a gente, o Marshall diz isso também, né, no livro dele, que na verdade a gente tem essa tendência a fugir do conflito, mas o conflito é ótimo, é uma oportunidade incrível da gente se conectar com o outro. É uma oportunidade incrível de aprender alguma coisa sobre aquele outro ser humano que está na minha frente. Por mais que às vezes eles não pareçam ser humanos, eu sei, né? A gente sabe, né? O quanto é difícil às vezes conversar com algumas pessoas. Mas assim, o que eu posso te dizer também é que além de não concordar, né? Quando a pessoa se sente ouvida, né? Quando ela se sente escutada, que assim, se tu está conversando com alguém e a pessoa está dizendo absurdos, tu não concorda com nada daquilo que ela está dizendo, mas ainda assim tu pode dizer assim, ó, tu pode tentar reformular o que ela disse e perguntar para ela, olha, eu entendi que o que tu quis dizer foi isso, 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 isso e aquilo. Foi isso mesmo que tu quis dizer? Como quem diz assim, gente, pensa aí no que tu está dizendo, mas eu não estou dizendo assim, pensa nas bobagens que tu está falando. Não, eu estou dizendo, olha, o que eu ouvi tu dizer foi isso, isso, isso e aquilo. É isso mesmo que tu quer dizer? Aí a pessoa vai pensar, talvez ela vai dizer que sim, é isso mesmo que eu quero dizer. Ah, tá, daí não tem nada para fazer, né? Mas enfim, mas se a pessoa pensar um pouco, talvez ela reformule e te ajude a entender que não é bem aquilo que ela está falando. Ela talvez queira dizer outra coisa. Ela está falando umas coisas que a gente está achando que é absurdo, mas na verdade a preocupação dela muitas vezes é a mesma que a nossa, né? Uhum. Se a gente pensar na questão das armas, por exemplo, né? Das pessoas terem armas em casa e tal, se eu vou conversar com uma pessoa que vai me dizer assim, não, eu sou a favor de todo mundo ter arma em casa, de todo mundo usar arma, eu posso chegar, eu não concordo, eu acho um absurdo, mas eu posso chegar para ela e dizer assim, o que tu está querendo me dizer, então, é que tu fica preocupado com a tua segurança e a segurança da tua família. E aí a pessoa vai dizer, é isso mesmo. Então, vê que nessa hora nós estamos juntos, eu também estou preocupada com a segurança da minha família. E às vezes a pessoa que é a favor das armas, ela está com o mesmo objetivo que eu. A gente só está falando linguagens diferentes, a gente tem ideias diferentes, mas a gente tem a mesma necessidade, né? Então a gente comunga nessa hora. A gente não é um monstro e o outro é o santinho, entende? Essa coisa de dividir o mundo em o bem e o mal.
muitas vezes não se trata disso. E eu acho que é isso um pouco da coisa da polaridade, né? É um pouco isso, assim, a gente coloca o outro naquele lugar de o outro é monstro, o outro é do mal. E nem sempre é assim. Na verdade, algumas pessoas vão ser assim. Vão ser pessoas com quem a gente não consegue dialogar, né? São pessoas intolerantes, são pessoas que estão fora de um escopo de negociação, sabe? São pessoas que realmente não estão, elas não estão afim de negociar sentido nem do que elas estão falando. Mas tem muita gente, eu acho que a maioria que está do lado de lá, que a gente diz, aqueles que estão do lado de lá, que não concordam com nada que eu acredito, eu acho que a maioria dessas pessoas, na verdade, elas dividem as mesmas necessidades que a gente, né? A gente só está falando coisas diferentes, de coisas diferentes, né? Obrigada. Nada. Muito bom. Eu estava ouvindo tu falar e estava pensando muito na questão da. O básico disso é a defensiva, né? Como a gente vive na defensiva. É impressionante como a gente se enxerga nessa tua fala e de a gente está sempre. Enquanto tu falava da coisa da pessoa tá falando e tu já tá bolando a resposta, eu me reconheci muito nisso. E assim, a gente tem que Não assumir, tá né, que ouvindo, a né? gente tem isso, né? A gente tá ouvindo a pessoa falar e já tá pensando em como vai responder, em vez de escutar e tentar processar e interpretar o que a pessoa tá falando, né? É difícil isso. É um processo de aprendizado muito árduo. Sim. Agora eu vou passar, então, em ordem desalfabética para Diana. Fala, meu bem. Oi, gente, obrigada, meninas. Agradeço o espaço, agradeço a aula. Melissa, tá ótimo. Eu sou Imagina. uma adepta da comunicação não violenta, mudou minha vida, indico para todos, mas além de tudo é um exercício constante, eu chamo de exercício de empatia. E a empatia no seu ápice mesmo, de você se colocar no lugar do outro, a ponto de entender qual a mensagem que você está passando, se a pessoa, no contexto de vida dela, com os traumas dela, com o que ela já carregou de linguagem, o quanto isso formou, né, a visão de mundo dela, se a sua fala chegou para ela do mesmo jeito que você quis dizer. E esse é um exercício que você não vai, às vezes você não consegue fazer sempre, mas é um bom exercício. E eu queria perguntar no contexto escolar, onde a escola hoje a gente recebe pessoas diversas, né, com diversas realidades, diversas vivências e traumas, inclusive nossos colegas professores, a gestão, o pessoal da equipe escolar toda, os alunos, os pais dos alunos. Como a gente faz para educar para a comunicação não violenta? Porque eu sei que a gente vai exercitar, e só isso já gera uma reação. Mas como você introduz as pessoas nesse meio, visto que realmente a gente está sempre pensando em ter razão, em estar certo, que isso parece que é um valor maior do que o de resolver os conflitos. Tem uma forma aí de educar as pessoas se introduzirem nesse meio? Olha, eu vou te dizer o que o Marshall diz, né? O Marshall diz que não é necessário que ninguém tenha um curso de comunicação não violenta para que use ou comece a usar, ou pelo menos que seja uma pessoa que entenda o princípio da comunicação não violenta. Então, assim, não existe uma coisa formal, né? Até ele diz, né, que ele também é um aprendiz. Ele não se coloca no lugar de uma pessoa que sabe tudo sobre isso, porque se a gente vai pensar, realmente é difícil. A situação é sempre nova, a vida está sempre mudando, as pessoas estão sempre diferentes, a gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Por mais que tu conheça uma pessoa, a gente não tem como saber como que ela vai reagir. Então, eu não posso ter um script pronto na minha cabeça, né? Por exemplo, como essa formulazinha que eu falei para vocês, né? De falar do fato, falar do meu sentimento, falar da minha necessidade e fazer o meu pedido. Isso vai funcionar algumas vezes, outras vezes não vai funcionar, né? Dependendo da pessoa, dependendo do momento. Então, isso tudo nos ajuda. Isso são ferramentas. Isso nos faz, na verdade, ser o exemplo daquilo que a gente quer implementar, né? Que é bem o que se diz, né? Seja a mudança que você quer para o mundo, né? Então,
o que eu vejo do que o Marshall fala é isso, é a gente sendo a mudança que a gente quer para o mundo. Ou seja, se eu me comportar de forma não violenta e eu usar dessas ferramentas, é bem provável que no dia a dia as pessoas vão reagindo diferente àquilo que eu digo para elas. E a partir do que eu faço, elas talvez comecem a entender que a dinâmica pode ser diferente. Talvez elas não se deem conta da primeira vez que tu conversa. Talvez elas se deem conta lá pela segunda, terceira vez. Talvez elas se deem conta já de cara. Poxa, tu tá falando diferente. Né? Essa pessoa não falava assim. Né? O que ela está fazendo de diferente que agora eu escutei do outro jeito? Né? Então, assim, mesmo que não haja um aprendizado formal nesse sentido, a gente sendo o exemplo e tentando fazer aquela história da pedrinha na água, né? Vai formando uma onda que vai expandindo e aquilo vai, né? Vai se ampliando. Então, assim, o que eu posso te dizer de experiência própria também é que dificilmente, depois que eu comecei a usar a comunicação não violenta, eu me meti em treta, né? Eu só me meto em treta quando eu realmente quero, assim. Porque quando a gente fala assim, é difícil a pessoa querer brigar contigo, ela não vai querer brigar. Ela automaticamente tem alguma coisa nela que conecta e aquilo fica, não vou poder reagir dessa forma, sabe? É uma abordagem que não permite uma reação agressiva. Na verdade, né, se a gente vai pensar na escala do conflito, né, se a gente reage com agressividade, o conflito tende a escalar. Né? Se a gente reage com comunicação não violenta, o conflito ele vai se desfazendo, né? Porque aí a reação não é a minha ação, né? Aquela coisa da ação e reação. Se eu não estou reagindo com agressividade, é bem provável que aquilo vá se desfazendo. Né? Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil porque é um processo, né? É um percurso que a gente cada um vai criando o seu. Né? Hoje eu vou tentar julgar menos alguém, né? Hoje eu vou tentar escutar mesmo que essa pessoa, pode ser uma pessoa, tu escolhe aquela pessoa naquele dia, né? Hoje eu vou escutar mesmo o que o fulano está falando. Eu não vou ficar tentando me defender ou julgando o que ele está me dizendo. Ou eu sei que ele é um idiota, não vou nem ouvir as bobagens que ele tem para dizer. Entende? A gente precisa barrar na verdade, esse costume que a gente tem de não conectar com o outro, né? Nunca. A gente está sempre nessa proteção nossa, né? De ou estou julgando, ou quero me defender, ou eu já sei o que ele vai falar, não vou nem ouvir. Enfim, mas é um processo. É um processo e não é muito fácil. Depende, né, da pessoa e depende do quanto ela consegue também ser flexível, né, nesse sentido. Realmente não é fácil, mas eu acho que a melhor coisa é o exemplo, é a prática, porque ela por si só traz um retorno muito, muito imediato, né? Eu, quando comecei a praticar, percebi isso, e eu acho que a maior vantagem, além, óbvio, de ter uma cultura de paz, é o tempo que se economiza a partir disso, porque na nossa cabeça a gente acha que vai gastar muito tempo resolvendo o conflito, sendo que, na verdade, você vai evitar que ele aconteça. E a prática vai gerando isso, e eu acho que dá um toque para as pessoas que estão participando dessa vivência, de que o quanto de tempo economizamos evitando um conflito de besteira, muitas vezes é de besteira, né? Então, acho que a prática mesmo, e ter sempre buscar não parar de exercitar, buscar melhorar, talvez seja a maior ação que nós podemos fazer, e indicar também, eu acho que indicar para as pessoas procurarem sobre isso não deve ter nenhuma restrição, né? Eu acho. Não, absolutamente não. E é bem fácil encontrar vídeos no YouTube, é bem fácil encontrar leitura,
E existe todo um universo, né? Se a pessoa quiser realmente, assim, entender, que seja básico, né? Não precisa se aprofundar muito, mas, assim, para ajudar no dia a dia, né? Uma coisa que agora, enquanto tu falava, eu pensei, eu acho que um, um mecanismo linguístico que é muito bom e é muito útil na comunicação não violenta é a pergunta, né? Sempre que eu estou ouvindo alguém e que essa pessoa está dizendo coisas que eu ou não concordo, ou eu começo a julgar imediatamente, ou eu começo a desligar já porque não tô gostando, a melhor coisa é continua escutando, formula a tua pergunta. Então é isso que tu quis dizer. Porque nessa hora, quando a coisa vai começar a escalar, tu já tira dali essa tendência, sabe? Porque quando a pessoa te responde, ela vai dizer, não, mas não foi nada disso que eu quis dizer. Ai, desculpa, não foi assim. Aí a pessoa vai refazer aquilo que ela está falando, e aí talvez nessa hora, quando ela se sentiu ouvida, porque nessa hora, quando tu perguntar, foi isso que tu quis dizer? Ela diz, olha, ela me escutou, está me perguntando para eu clarificar aquilo que eu falei. Então, de eu me sentir ouvida, eu já tenho um momento de paz, né, para mim. Nossa, ela me escutou, alguém está me ouvindo. Gente, isso é incrível, nunca ninguém me ouve. As pessoas estão sempre se defendendo, as pessoas estão sempre se acusando. Então, quer dizer, aquilo já é um momento de, uau, alguém me escutou, sabe? Então, essa coisa de reformular o que a pessoa te disse, para ver se tu entendeu o que ela está falando, eu acho que o começo é assim, o ponto de partida. Saindo daí, a gente negocia o que está rolando, mas assim, a gente tem que ouvir para entender realmente, né, o que ela está querendo dizer. Eu acho que as perguntas funcionam muito bem, né? Todo tipo de pergunta para checar a compreensão, né? Eu costumo usar muito isso, muito. Eu uso o tempo todo. Né? Quando eu me sinto mal que alguma coisa, alguém já me disse alguma coisa que eu não gostei, a tendência é eu dizer assim, olha, mas é assim, assim, assado, é isso que você está querendo dizer? Né? Para a pessoa pensar no que ela disse também, né? Fica a dica. Perfeito, obrigada. Nada, amor. Eu sempre aproveito as falas dos outros para ficar pensando. E eu estava lembrando assim que mesmo eu não tendo estudado a comunicação não violenta, e só de eu ouvir ela falar, às vezes, eu tenho feito um exercício, porque eu sou muito reativa, né? Eu sempre fui muito reativa, ela pode comprovar isso, eu sou uma pessoa extremamente reativa. A gente sabe que isso é uma coisa quase hereditária da nossa família, né? Porque a nossa mãe é muito reativa, então isso me leva a processar o quê? Que a gente tem que romper esses ciclos, né? Porque a gente sabe que o hereditário, acho que foi o Locke que disse, agora eu não me lembro, ou o Piaget, essa questão do hereditário não quer dizer que está no gene, mas sim quer dizer que está em família, né? Então tu vem de ciclos onde as pessoas são muito reativas, tu tem É cultural também, né? essa questão, mas a gente, assim, eu estou analisando mais uma questão familiar, né? Que daí a gente já pode levar para dentro da escola também, dentro do aluno que é assim, etc, né? Eu fico pensando muito assim na minha experiência de professora, etc. E eu me lembro quando eu era professora, eu tinha muito esse hábito de conectar com os alunos a questão afetiva, né? Eu me lembro que eu chegava na escola, eles vinham correndo se grudar nas minhas pernas. Chegava a época de eleição de quem ia ser a conselheira da turma, eles brigavam para ser eu. Vai ser a Prof. Venice, vai ser a Prof. Venice. Claro, porque eu era muito jovem, né? Daí eles têm uma conexão maior com quem é mais jovem. E segundo, porque eu tinha aquela coisa de os que eram os mais perseguidos, eu meio que eu abraçava eles. Eu tinha muito dó deles, assim, porque eu sabia que eles tinham uma carga de violência em casa muito grande. Então eu não conseguia ser cruel com eles, né? E isso era uma coisa instintiva minha, assim, nunca pensei, né, sobre isso. Me veio a memória agora, e me veio a questão do ciclo, porque no momento em que eu quebrava esse ciclo com eles, que eram muito violentos com os colegas e muito violentos dentro da escola, eram alunos que estavam repetindo pela quinta, sexta vez já, né? Tinham, assim, turma de quinta série antiga,
o menino de, sei lá, 11 anos, né? Que é do ciclo antigo, de 8 anos, e colegas de 15, 16, 17, dentro da mesma turma. Porque eles não conseguiam passar da quinta série. Eles ficavam reprovando, reprovando, reprovando. E eu tinha aquela coisa assim, eu tinha dó, eu não conseguia ser cruel com eles, mesmo eles sendo cruel com os colegas, sabe? Então eu me lembro disso, assim, de eu pensar que eu tinha que romper aquele ciclo de violência que eles provavelmente tinham dentro de casa. E daí, quando a gente para pensar um pouco no nosso ciclo, como a gente reage com as pessoas, é basicamente isso. A gente repete isso e é como tu falou da pedrinha. Se tu jogar uma pedrinha, ela vai ecoar, né? Aquilo vai virar um eco, né? Que vai se repetir sem parar, né? Então a gente tem que romper esse ciclo mesmo. E eu tenho feito esse exercício, eu tenho tentado, né, com os meninos e com o Chico em casa, romper esse ciclo de defensiva que é muito ruim, né? E que vem de família, assim, que analisando a gente sabe que é de família. Agora eu vou passar então a palavra para a Bruninha. Bruninha, é contigo, minha linda. Muitíssimo obrigada pelo convite, estar aqui. Obrigada, Meissa, por compartilhar com a gente. É um prazer estar aqui de novo com essas meninas maravilhosas, a Elza e a Diana. Estava morrendo de saudades delas. Na verdade, eu vim pensando em uma pergunta, mas essa conversa toda me levou para outra, né? Então, eu vou botar as duas e aí Melissa escolhe o que ela quer responder. Dando continuidade aos assuntos que estão sendo tratados, né? Eu fico pensando que muitos dos exemplos que foram dados, eles são nessa questão da relação familiar, ou uma relação em que quem está adotando essa comunicação não violenta está numa posição de poder em relação ao outro, né? Ou como mãe, foi um exemplo que foi dado, ou como professora, como você lida com os alunos. E em família, é evidente que as pessoas, na verdade, querem se entender, né? Existem laços de amor também, então existem muitos ruídos nessa comunicação, mas existe uma intenção. Mesmo quando a gente fala do embate político, é uma relação um pouco mais igualitária também. Ela é de oposição, mas ela é igualitária. Eu fico me perguntando sobre o papel da comunicação não violenta, na verdade, quando você está... E aí, retomando, na verdade, foi a Elza que me trouxe essa pergunta, né? Na relação de subalternidade. Assim, então, como você fala com o seu chefe de uma forma não violenta, de forma que ele não pise mais em você? Ou os pais de crianças em escolas de elite, que porque estão pagando, se sentem... Então, assim, como que você demonstrar... Você está me fazendo sentir assim. Quanto que isso não reforça essa hierarquia de alguém que está gostando de exercer o poder sobre você? Então, eu sempre me pergunto um pouco sobre o papel da comunicação não violenta nessa outra situação em que a outra pessoa está gostando, ela tem poder sobre você e ela gosta de exercer esse poder sobre você. E como quebrar isso? Uhum. E a pergunta que eu já tinha, que eu vou jogar logo na roda, é nesse momento do ensino remoto e do ensino híbrido, e a gente está falando muito da educação aqui, mas, na verdade, muitas das relações hoje em dia são muito mediadas pelas tecnologias, né? Até as novas paqueras, as coisas são todas se dão por WhatsApp e por Tinder e por sei lá que outros programas, em que você perde entonação, em que você perde o olho no olho, em que você perde uma série de ferramentas que a gente, sei lá, evolutivamente foi aprendendo a usar na comunicação com os outros. Então, como fica isso da comunicação não violenta quando você tem tão poucos recursos, né? Você não sabe, assim, você manda uma mensagem se abrindo e o outro não olha a mensagem, só vai olhar a mensagem horas depois. Aí quando ele responder, você até já se acalmou. Então, essa coisa também do tempo entre a sua comunicação e a resposta que vem. Então, estão aí as duas perguntas. Sim. Vou começar pela última, tá? Para mim é mais fácil, acho, pensar nisso agora com vocês. Sim, essa questão o WhatsApp é um lugar perfeito para conflito, né? E as coisas ficam dá muito mal entendido, né? Então, assim, acho que por muitas vezes o mal entendido... Desculpa interromper, pior que o WhatsApp, só o Twitter. Sim, exatamente. Então, assim, a gente realmente perde todos esses elementos, né? Elementos de conexão, na verdade, né? Que é a presença, que é o olho no olho, que é toda essa energia que a gente tem quando a gente está ali junto, né?
como é que a gente supera isso? O que eu vejo, assim, os meus colegas de comunicação não violenta fazerem, né, e eu também tento fazer na medida do possível, é realmente fazer a questão do escutar o que o outro, na verdade, escreveu, né? Então, assim, o exercício de escutar, ele é o basicão de tudo, assim. Então, a pessoa me escreveu uma coisa lá, ou alguém escreveu uma coisa lá, né? De novo, cara, não gostei disso, não achei legal, não concordo, ou sei lá, por N razões eu posso achar que aquilo ali não tá legal e é um absurdo. De novo, eu vou segurar o meu julgamento, e isso é uma das coisas mais difíceis, né, gurias? Como é difícil segurar o julgamento. Nossa Senhora, é uma coisa assim, quase sobre-humana. Eu acho que quem consegue 100% assim, tá nível Buda, assim, né? É o ninja da comunicação não violenta. Porque, assim, é a primeira coisa. Tu leu já o tipo de linguagem que a pessoa usa, tu já tá julgando. Tu nem sabe o que ela tá dizendo direito, tu já julgou porque ela usou uma palavra sem acento. Então, assim, a gente para julgar absolutamente tudo, o tempo todo, né? Tem até um exercício de Zen budismo, né, que os monges, vejam bem, não é para o ser humano comum, os mortais, né? Mas eles fazem um exercício de meditação onde eles têm que escolher um objeto onde eles estão, assim, e eles têm que olhar para aquele objeto por um tempo X, sem evocar nenhuma ideia sobre aquele objeto. Isso me acontece muito, eu consigo fazer isso muito, quando eu estou fazendo um scan, assim, ali no AliExpress, sabe? Que eu vejo um monte de coisa que eu não faço a menor ideia para que serve. Então, tu olha aquilo e tu pensa assim, que isso? Tu não tem nenhuma ideia sobre aquele objeto, tu não sabe para que ele foi feito, tu não sabe para que ele serve. E eu acho que isso acontece muito com a criança também, né? Quando ela é apresentada para coisas que ela não conhece, né? Ela olha para coisa, ela não tem como julgar. Ela não tem como pensar se é de madeira, é de tecido, é de plástico, aqui é branco, ali é assim, ali é assado, serve para sentar, sabe? Então, assim, todas essas associações de ideias, elas não vêm quando é um objeto que tu não conhece, né? E quando é um objeto que tu conhece, uma pessoa que tu conhece, está falando aquilo, tu não consegue mais, né, ouvir, porque tu já tem tudo ali pronto para ela. Então, de novo, mesmo sendo a gente perdendo essa questão do contato e da energia, da presença, né, a gente ainda assim pode escutar, né? E o escutar é isso, a gente vai olhar lá o que a pessoa escreveu, vai reformular, né, vai parafrasear e vai perguntar, é isso mesmo? Será que eu entendi bem? Sabe? A minha experiência é muito engraçada, gurias. Quando eu faço isso, muitas vezes a pessoa fica com vergonha. Ela, não, peraí, não foi isso. Sabe? A pessoa acaba ficando com vergonha porque ela não se deu conta do que ela está dizendo. Ela está despejando tudo ali e ela não se deu conta. Então, esse momento de aperta o pause, vamos ver o que está acontecendo aqui, é o que eu digo. Desculpa estar repetindo isso de novo e de novo, mas eu acho que ele serve muito bem, né? Serve muito bem para as conversas, serve muito bem para a troca de mensagens, serve muito bem para o áudio, né? Quando mando um áudio para a pessoa, né? E a pessoa fala agressiva comigo, eu vou dizer, olha, tu falou assim, assim, assado. É isso mesmo que eu entendi, sabe? Às vezes se faz mesmo de desentendido, sabe? Que é para dar uma baixada na bola da pessoa, assim, sabe? Eu nunca me esqueço, numa mediação, uma vez uma pessoa disse, eu acho que era uma história de um senhor que tinha comprado uns presentes aí de fora do interior, comprou uns presentes para o filho, um bicho, né, um carneiro, não sei o que era, não lembro direito, assim. Um cavalo, era 3 bichos diferentes que ele comprou para dar de presente para os filhos e aí a pessoa que ficou responsável de entregar os animais do presente de Natal, na data de Natal, não conseguiu, aconteceu alguma coisa lá no
na caminhonete, no transporte que ele ia usar para levar, e não conseguiu consertar, deu o maior problemão, e ele realmente não conseguiu. E aí essa pessoa que comprou os animais falou assim para ele, mas homem que é homem carrega nas costas, mas leva, cumpre o prazo. Aí eu me lembro que a minha professora de mediação olhou para ele e falou assim, interessante isso que o senhor está dizendo, como é que isso se operaria na prática? Na hora, ele, não, foi jeito de falar, a pessoa fica com vergonha. Então, às vezes tem que se fazer um pouco de desentendida para a pessoa se dar conta do que ela está falando, sabe? E eu adoro esse exemplo dos animais, porque é bem isso, a pessoa larga qualquer coisa agressiva assim, achando que vai te humilhar, que vai, né? Pensa bem, homem que é homem carrega nas costas, então ele está arrasando com o outro, coitado, né? O outro não é homem, não cumpriu, enfim. Quando ela disse isso interessante que o senhor está dizendo, como é que se operaria isso na prática, desmancha tudo. Não tem como ele continuar nessa vibe, né? E isso nos liga à sua segunda pergunta, que era a questão da hierarquia, né? Aí, assim, a gente vê muito, o Marshall fala muito disso, né? Porque geralmente a pessoa que tem poder e que exerce o poder, ela vai querer usar a fala agressiva, né? Ela vai te devolver nesse tom mas o homem que é homem leva nas costas, né? Ela vai usar esse tipo vamos dizer assim, de expressão, né? Daquela que te humilha, daquela que te deixa para baixo, que, enfim, às vezes faz até a gente chorar, né? Tem gente que fala e consegue, né? Mas aí, assim, de novo, né? Ver como é que tu quebra esse ciclo, né? No que tu faz a pessoa pensar no que ela falou, alguma coisa se quebra aí. Então, por mais que eu goste, só que aí, é claro, exige um certo talento, né? A gente treina isso, né? A gente vai treinando isso, a gente vai construindo isso. Não é assim, eu estou te dizendo para fazer isso agora, tu vai sair fazendo maravilhosamente bem na tua vida. Não, não é assim que funciona. Mas a gente vai aprendendo a fazer esse jogo, né? De usar o que a pessoa disse contra ela mesma, na verdade, é bem isso, né? Mas eu não estou sendo violenta, tu pode ver. Na hora que eu digo isso para ela, né, que eu faço ela, de alguma forma, reformular aquilo que ela me falou e fazer ela pensar no que ela disse, eu não estou sendo violenta, eu só estou repetindo o que ela me falou, né? E assim, funciona? Funciona. Sempre? Não. Né? É um caminho, é um esforço. A pessoa também tem que, essa pessoa que está em posição de poder, ela também tem que ser uma pessoa minimamente sensível, né? Não pode ser, é aquilo que eu digo, né? Tem gente que está fora do escopo, assim, tem gente que está não ouve mesmo, não vai ouvir, não importa o que tu disser, não importa as palavras que tu tentar usar, não importa o quanto tu explicar, elas não vão ouvir, elas têm um problema para escutar, né? E essas estão fora, essas a gente não consegue acesso, é difícil. Mas, como eu digo, isso é uma minoria, não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem até eu não sei se vocês conhecem a Brené Brown. Ela tem se eu não me engano, é uma palestra no Netflix sobre vulnerabilidade. Ela fala muito sobre isso, né? Ela fala o quanto a vulnerabilidade te faz corajoso, né? O quanto a vulnerabilidade te torna poderoso nesse sentido, né? Então, mesmo que tu esteja numa posição inferior, não é que tu vai te rebaixar mais, né? Mas tu não vai alimentar, tu não vai alimentar aquele ódio que está sendo jogado ali, né? E isso é a base. Se a gente não alimenta aquilo, é bem provável que a pessoa vá
tem que achar o meio, e se a gente conhece a pessoa é mais fácil ainda, porque a gente sabe como é que ela reage, né? A gente tem uma previsão de como ela vai reagir. Se a gente não conhece é um pouco mais difícil, né, de prever, mas assim, se é alguém que tu conhece, um chefe, ou, né, aquela pessoa que está sempre reclamando da mesma coisa, né? Quem sabe eu respondo diferente agora para ela, né? Quem sabe quando ela me xinga, me diz isso e aquilo, agora eu vou responder assim, assim, sabe? Eu não vou baixar a cabeça, não vou me retirar, eu não vou xingar de volta, eu não vou me defender, eu só vou responder de volta com aquilo que eu acho que ela está querendo de mim, ou talvez pensando na necessidade dela, né, naquela hora. Isso também é uma coisa legal, da gente pensar qual é a necessidade que essa pessoa não está atendendo, que ela está dando esses berros, né? Ela está enlouquecida, xingando todo mundo e julgando todo mundo. Né? Será que ela está com medo de alguma coisa? Sabe? Essa coisa de ver fundo mesmo o que a pessoa está... O que está por trás daquela empáfia, daquela... Sabe? Muitas vezes é medo, né? Muitas vezes é medo. Muitas vezes, vejam que o medo é o contrário da não violência, né? Muitas vezes é insegurança, e por aí vai, né? A pessoa não está bem e ela está ali, né? Reagindo daquela forma agressiva com tudo e com todos, né? Mas, na verdade, tem o ser humano ali. E o ser humano sente tudo que tu sente também. Então, é conseguir chegar nisso. O quão humano a pessoa que está ali é, e o quão humano que tu é, né? E somos bem parecidos, lá no fundo. Obrigada, Meissa. De nada, Eu não espero tenho ter nada a acrescentar. respondido. Já gastei 2 perguntas, não tenho mais nada a acrescentar, só agradeço. Obrigada. Maravilhoso isso. Eu fico ouvindo, eu viajo tanto, vocês não têm noção como eu viajo nessas histórias. Eu viajo muito, porque eu sou muito ligada em filosofia humana, né? Que eu adoro estudar a questão de onde sai o pensamento das pessoas e o comportamento das pessoas em relação às diversas coisas e fatores que a gente tem no ambiente, na vida. Eu trabalho com área exata, mas eu tenho um pezinho forte na humana. E foi muito legal mesmo. Eu quero saber se a Diana ou a Elza querem perguntar mais alguma coisa. A gente não tem muito tempo, mas assim, uma perguntinha bate-bola assim dá para fazer. Não? Não? Não. Quer fazer, Diana? Pode falar. Só falar que eu acho que também seria bacana a gente falar um pouquinho, talvez no meu pensamento, não me corrija se eu estiver errada, é um pouquinho sobre inteligência emocional também, né? E a importância de desenvolver esse tipo de inteligência para praticar a comunicação não violenta, e se você também tem dicas sobre isso para pais, alunos, crianças, adolescentes. É Sim, fundamental a inteligência emocional, meu Deus. Então, eu tenho um projeto agora que eu estou escrevendo, assim, fazendo pesquisa e escrevendo justamente sobre isso, assim. Eu ainda não sei, né, se eu vou oferecer projeto para as crianças mesmo, que seria um projeto de alfabetização emocional, né? Porque está todo mundo alfabetizado digitalmente, as crianças brincam e se divertem com esse monte de coisa, mas lá pelas tantas o emocional vai ficando de lado, né? Então, assim, uma das coisas que também tem a ver muito com a linguagem, né, e o aprendizado de vocabulário, inclusive, é esse vocabulário emocional que a gente não tem, né? O Marshall, se vocês pegarem o livro dele, né, sobre comunicação não violenta, eu até tenho ele aqui, mas eu acho que eu levei lá para o quarto para ler lá. Mas, enfim, ele tem no final do livro várias listas de necessidades humanas e sentimentos humanos. Então, assim, se a gente olha a lista, é uma coisa impressionante. Tu reconhece, tu sabe o significado das palavras, mas tu reconhece 4 ou 5 que é o que tu usa na tua vida. Olha, é uma lista gigante de sentimentos, uma lista gigante de necessidades. A gente não tem vocabulário para falar nisso, a gente não aprende em lugar nenhum que isso é necessário, eu saber expressar o que eu sinto. É necessário eu saber dizer o que eu estou precisando. Eu preciso
de paz agora, eu preciso de silêncio agora. Então, essas coisas a gente acaba não aprendendo a fazer. E por a gente não aprender a fazer, a gente não tem vocabulário, a gente não usa. Então, assim, um dos meus projetos agora, né, é montar eu não sei se é ainda o treinamento para professor, né, ou se vai ser diretamente para as crianças, né, porque assim, eu acho que o professor é o que está no meio, né, no meio de campo ali. Se o professor é alfabetizado emocionalmente, ele consegue passar para as crianças, né? Então, eu não sei se isso vai ser de forma direta, de sentar com as crianças e fazer workshop, ou se vai ser através de workshop com os professores, para que eles tenham a dimensão disso e que eles usem isso da forma que eles acham melhor com os alunos, né? Então, isso é um trabalho que eu estou desenvolvendo e é bem, bem importante, e a gente não... É bem importante, básico, simples, mas, na verdade, não tem ninguém ensinando e é muito, muito, muito necessário. Obrigada. Obrigada. Muito bom mesmo. É muito legal esse projeto, inclusive, tu pode fazer os dois, né? Não precisa... Sim. Um não elimina o outro, né? Tu pode fazer o dos professores. Não é. Eu gosto de... Tem também um documentário que fala sobre isso, mas eu acho que é um documentário sobre mindfulness, que fala... porque o mindfulness está conectado à comunicação não violenta nesse sentido, né? Porque ele trava o julgamento, né? Porque o mindfulness tu tem que estar presente. Então, é o exercício de estar presente. E isso tem a ver com escuta empática, né? E tem esse documentário no Netflix, eu acho, que fala sobre mindfulness e que fala dessa coisa de pegar as histórias infantis, sabe? E contar, assim, por exemplo, contar a história da Chapeuzinho Vermelho. E ficar perguntando para as crianças assim, tá, mas como é que tu acha que o lobo se sentiu? Sabe, pegar os personagens e reverter aquilo que a gente só tem uma visão ali, né? A visão tá pronta e a história é essa, tá dado. Mas assim, vamos pensar como é que o lobo estava se sentindo? Vamos pensar como é que a Chapeuzinho estava se sentindo? Então, assim, explorar o ponto de vista dos personagens para que isso seja... É praticar empatia, na verdade, né? É conseguir ver pelo outro, pelo olho do outro a situação. Isso é um exercício fantástico, né? Porque as crianças não aprendem a fazer isso. Em lugar nenhum. Tava com fome, coitadinho do lobo. Coitado do lobo, Coitadinho do lobo, tava com fome. Muito legal. É muito legal. Esse tipo de perspectiva das coisas é sensacional. Eu acho assim, essa inversão das coisas, assim, de tu fazer, né, 180 graus e olhar de outro ângulo as coisas. A gente sempre olha do mesmo ângulo, né? E ter perspectivas de ângulos diferentes é uma coisa incrível, assim. E tu estava falando da linguagem, eu estava lembrando do Chiquinho, né, que demorou para falar e ele não conseguia expressar, e depois a psicóloga dele disse que ele gritava muito, né, Dindi? Ele gritava, Dindi, Melissa. Ele gritava muito quando ele era pequeno porque ele não conseguia falar, ele travou a fala num momento e não falava. E a psicóloga dele disse que ele gritava porque ele estava querendo falar alguma coisa pra gente, mas ele não sabia falar aquilo. Então ele estava preso dentro do corpo, né? Ele tinha necessidades que ele não conseguia expressar. E tudo era respondido com grito, 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 grito. E a gente passou 3, 4 anos assim, ouvindo só grito e não tinha reação, né? Depois do tratamento psicológico e com a fono, tudo foi se aliviando e hoje em dia ele é uma criança extremamente calma, nunca mais teve esses ataques que ele tinha, para te ver como é importante a linguagem e tu saber expressar, que tu estava falando de tu olhar para o objeto e tu não conhecer o objeto, né? E tu pensar, eu não sei nada sobre esse objeto. Então, assim, ó, eu não sei nada sobre isso que eu tô sentindo, porque eu não sei nem que palavra usar para dizer o que eu tô sentindo. Então, isso aí é uma outra coisa, assim, sensacional, que a gente tem muito para explorar, e até vou falar, assim, que deu tanto pano para manga que periga a gente fazer uma parte 2 desse programa, porque realmente poderia ficar mais 1 hora, com certeza, conversando sobre isso, porque eu adoro falar sobre isso. Mas a gente tem que acabar porque está muito longo. Mas, enfim,
Eu vou, com certeza, em seguida, marcar uma segunda parte. Eu vou agradecer muito a minha irmã, Melissa, que tem se dedicado muito, muito, muito para isso. Ela é uma pessoa que hinduísta há milhares de anos, eu virei vegetariana por causa dela. Então, e eu mudei da água pro vinho também, né? Porque eu saía na porrada, né? Eu tava falando para as meninas antes, gente, que aqui, ó, em casa, eu sou a mais nova, né? Então, ó, e eu batia mesmo. Ela fez as peregrinações na Índia dela lá, tudo, é toda, né, zen budista e hindu e tudo que tem direito, e muitas coisas eu fui absorvendo dela, a gente absorve, né, não adianta, querendo ou não, sendo a gente água e vinho, como a gente é, eu e ela, fisicamente e intelectualmente, tanto que uma é da área exata, a outra foi para a área humana, mas a gente acaba tendo essas trocas, né, de conhecimento e de crescimento e de amadurecimento, e é muito importante, assim, a gente ter essa perspectiva. Então, eu vou agradecer muito ela, muito obrigada. Obrigada. Meninas, as perguntas foram, assim, ó, espetaculares. Se eu tentasse muito, eu jamais conseguiria formular perguntas tão maravilhosas quanto vocês. Nem se eu espremesse meu cérebro sair. Muito obrigada, Bruninha. Beijo, linda. Diana, minha cruxa. Beijo, 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 beijo. Elzinha, minha ídola. I love you so much. Obrigada, meninas. Então, tchau, gente. Até semana que vem. Mas eu não pensei ainda o que vai ser na outra semana, mas eu penso lá. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau. Vou encerrar a gravação, tá? Tchau.